Olá, aula de matemática do sexto ano dessa semana nós vamos ver aula 1, capítulo 4, números naturais, múltiplos e divisores. Então vamos começar sabendo o que são números divisíveis. O que é um número divisível? Número divisível é exatamente quando você tem uma divisão exata, ou seja, o resto é igual a zero. Então 6 é divisível por 3? Sim. Por quê? 6 dividido por 3 dá 2, resto 0. 5 é dividido por 3? Não. É divisível por 3? Não. Por quê? Dá 1, resto 2. Então, se você tem resto diferente de 0, esse número não é divisível. Certo? Então, quando você tem um decimal, ele não é divisível. Nós vamos colocar uma observação, tá? Que é um número natural é divisível por 2 quando for par. Ou seja, todo número par, qualquer número par é divisível por 2. Ok? Não importa qual seja o número par, ele é divisível por 2. Ok? Divisível por 3. A soma dos seus algarismos é divisível por 3. Divisível por 6. Quando é divisível por 2 e por 3. Ou seja, tem que ser tanto divisível por 2 como por 3. Por exemplo, o número 12. 12 é divisível por 2, que dá 6, e é divisível por 3, que dá 4. Vou voltando aqui no 3. Quando soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 12. 1 mais 2, 3. Entendeu? Divisível por 5. Todo número terminado em 0 ou 5. Divisível por 10. Divisível por 10 é quando ele termina em 0. Se terminou em 0, é divisível por 10. Em 4. Quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Exemplo, 48. 8. Quando os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Exemplo, 16. 384. E 9. Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Tipo, 27. 2 mais 7 igual a 9. 9 é divisível por 9. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o tópico 4.2, número 1, 2, 3, 6 e 10 da página 10. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber, nesse exemplo aqui, se 350 é divisível por 4. Então, eu vou pegar e fazer a conta. Ó, 350 é divisível por 4. Eu vou pegar e vou fazer o quê? 35 dá 8 vezes 4, 32, sobram 3. 0, 7 vezes 4, 28, para 32, certo? Resto 2. Então, ele não é divisível. O número 2 aqui, ele pede 3 números que sejam divisíveis por 5. Aleatórios, poderia ser 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5. Qualquer número desse seria possível. Vamos lá. Então vamos lá. O que são os números primos? Número primo é aquele número que só tem dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Exemplo, 14. Não é primo. Por quê? Ele divide. Primeiro que ele é par. Então já é divisível por 2. Então ele divide por 1, por 2, por 7 e por 14. O número 7 já é o número primo. 1 e 7. Nós temos aqui a relação dos números primos. Você trabalha mais ou menos numa faixa de número que vai normalmente até 30 e pouco. Dificilmente você vai trabalhar com números primos maiores que 30. Pode até chegar a 50 no máximo. Fora isso é muito, muito, muito difícil. Os mais usuais, os mais comuns são esses números aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. São os mais comuns, são os que a gente mais usa. Detalhe que o único número par que é primo é o número 2. Apenas o número 2. Tá? Apenas o número 2 é par, que é primo.
todos os outros números pares não são primos. Praticamente, se você olhar, a gente teria como número primo os números ímpares. Mas cuidado, nem todo número ímpar é primo. Por exemplo, 3, 5, 7. Beleza, o 9 já não é primo, que já divide por 3. 11, 13, 15 já não é primo, divide por 3 e por 5. 17, 19, 21 já não é, entendeu? Já divide por 3 e por 7. Então vamos tomar cuidado em relacionar o único número par é 2, que é primo, e o resto, os números ímpares são primos. Não, não são os números ímpares, tá? Eu já vi muito aluno achar que número primo é um número ímpar. Não necessariamente. O que são primos entre si? Primos entre si são divisores. Divisor comum é o número 1. Exemplo, 18 e 25. Se eu analiso o 18 e eu analiso o 25, o 18 ele tem os divisores 1, 2, 3, 6, 9 e 18. O número 25 tem 1, 5 e 25. O que é único que é comum entre eles é o número 1. Então, eles são primos, entendeu? O número 3 e o número 7 são dois números primos. O que é comum a eles é apenas o número 1. Então, primos entre si são números que têm o divisor comum, o número 1, certo? Divisores de um número natural. Todos os números são divisíveis por 1. O maior divisor é ele mesmo e a divisão tem que ser exata. Exemplo, o número 4. Os divisores do número 4 são 1, o 2 e o 4. Ou seja, eu sempre vou iniciar por 1 e sempre vou terminar no próprio número. 25, 1, 5 e 25. 15, 1, 3, 5 e 15. Tem uma tática que a gente pode usar para facilitar. Ó, se eu pegar o primeiro para o último, tem que dar sempre o valor. 1 vezes 4, 4. O do meio, 2 vezes 2, 4. Ó, 1 vezes 25, 25. O do meio, 5 ao quadrado, 25. Se eu pegar aqui, ó, 15 vezes 1, ó, 15. 3 vezes 5, 15. Se eu multiplicar os números, eu obtenho o próprio número. Porque às vezes se você fizer essa multiplicação e não bater, é que alguma coisa você fez errado. Ó. 1, 24, primeiro e último. Ó. 24 vezes 1, 24. 2 vezes 12, ó, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá vendo? Você pode confrontar primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo. No caso de ser ímpar, tá? Número ímpar, assim como tem aqui 4, o primeiro com o último. O do meio você eleva ao quadrado, tem que ser o próprio número. Isso é uma táticazinha que a gente usa para poder verificar se a gente não comeu algum número no meio do caminho. Vou pedir para vocês fazerem a atividade evolutiva número 1. Qual é o maior número de dois algarismos divisível por 7? Ó, número de um algarismo você tem de 1 a 9, certo? Você tem dois algarismos de 10, na verdade não, de 0 a 9, né, no caso. De 10 a 99, três algarismos de 100 a 999. Então vocês vão olhar dois algarismos, qual é a faixa que você está, e vai ver qual é o maior número divisível por 7. Tá bom? Obrigado.